Salmo 37, versículo 8. Eu queria ler com os irmãos e ver alguns dos textos que a gente tem estudado aqui. Nós estamos estudando os princípios do Salmo 37, e nós falamos que são 10 princípios contidos aqui, e são princípios que transformam a nossa vida, se nós quisermos colocá-los em prática. Nós dissemos que princípios são como sinais de trânsito, você pode obedecê-los se quiser. Se você não quiser, você pode desobedecê-los. Você pode fazer ultrapassagem onde você não deveria fazer, mas você pode. Então você pode atravessar o sinal vermelho se você quiser. Não deve fazer isso, mas você pode. E você pode causar muitos danos se você resolve quebrar essas leis, quebrar esses princípios. Quando Deus escreve na palavra dele os princípios dele, o objetivo de Deus é que esses princípios aplicados em nossa vida gerem vida para nós. A Bíblia até fala uma coisa interessante, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Deus não está interessado em colocar em nós uma carga extra de pesos, para dizer, olha, agora ele vai andar bem arqueado com tanto peso que eu vou colocar. Não, os princípios de Deus são para a vida. O Salmo 37 vai falando de uma série de princípios aqui. Nós já consideramos os 6 ou 7 princípios, e hoje nós vamos considerar o princípio que está no versículo 8, isso porque já consideramos um deles na semana passada. Diz aí, deixa a ira, abandona o furor, não te irrites, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Bem, você levou para casa semana passada a exortação da palavra de Deus para a gente deixar a ira, para a gente abandonar o furor. Nós mostramos quantos danos a ira tem trazido em famílias, quantos prejuízos morais, quanta violência tem sido cometida. Falamos do perigo da gente abrigar ira no nosso coração sem tratar. Hoje eu queria falar, porém, de uma outra exortação, de outro princípio que aparece aqui, que é o que eu chamo de princípio da serenidade. O versículo 8 diz, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não te impacientes. Nós lemos ainda há pouco um texto das Escrituras Sagradas, registrado em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, de Marta e Maria, irmãs, que recebem em sua casa o Senhor Jesus. Vimos o que aconteceu com Marta por causa da inquietação dela e por causa da impaciência dela. Para resumir a novela do que aconteceu ali, Marta, no meio do episódio, ela já está repreendendo a Deus. Ela está dizendo que Deus está errado, que ele tem que chamar a atenção da sua irmã Maria, que Deus não está entendendo muito bem a situação, o que está acontecendo. Meus amados irmãos, que retrato tremendo da nossa própria história. Nós somos uma geração agitada, nós somos uma geração inquieta, nós somos por natureza uma geração estressada, e o pior é que corremos muito, mas nem sempre sabemos muito bem onde queremos chegar. Há um caso acontecido com algumas pessoas da igreja aqui, de um rapaz que nunca tinha jogado futebol, e ele foi convidado, ele começou a frequentar a igreja, e as pessoas o convidaram para jogar futebol. Ele ficou muito emocionado com o convite. Ele nunca tinha jogado futebol, mas ele estava gostando de uma das moças da igreja, da mocidade, e ele achou que era uma boa oportunidade para mostrar a performance dele. E ele então, naquela semana aceitou o convite, ia jogar num campo de futebol muito bonito aqui, e ele então foi para a loja, e provavelmente o vendedor percebeu que ele não entendia muito de futebol, porque ele chegou mais fantasiado do que uma jaca lá para jogar futebol naquele sábado. Ele tinha comprado caneleira, tornozeleira, ele tinha comprado calção novo, chuteira nova, coisas que normalmente quem está muito acostumado a jogar futebol não está muito preocupado em ter essas coisas mais excêntricas, mas ele comprou de tudo, e ele chegou parecendo um espantalho no meio do pepinal para jogar o futebol, e ele foi colocado no time. Ele estava muito alegre de poder participar com aquele time ali, e lá pelas tantas, jogando futebol, ele estava no time, alguém percebeu que ele não estava sabendo muito bem o que fazia com a bola quando a bola chegava para ele, e perguntou para ele, como é que é? Tá bom para você? Ele disse, não, está tudo jóia, eu só não estou sabendo para onde eu chuto a bola. Ele já estava no time, ele já tinha sido selecionado, ele estava jogando no time, e ele não sabia para onde esse time ia. Ele só estava, a bola vinha para o lado que vinha, apontava o nariz, ele chutava. Nós somos geração mais ou menos assim, tipo Forrest Gump. Lembra do Forrest Gump? Que é um homem que, assim,
uma pessoa muito pura, mas que quer correr para um lado e para o outro, e um determinado dia ele decide: eu quero ser corredor. E quando ele olha para trás, tem um monte de gente correndo atrás dele. E daí um pouco a televisão mostrando, e ele é um fenômeno, gente atrás, gente correndo com ele. E um dia ele para no meio da pista e diz: não vou correr mais. Como assim não vai correr mais? Não quero correr mais. Mas e nós aqui? Ué, mas eu nunca convidei vocês para vir atrás de mim. Eu estou correndo porque eu queria correr, não queria ninguém atrás de mim. Nunca chamei ninguém para vir atrás de mim. Essa é a impressão que eu tenho. Nós somos uma geração que não sabemos desacelerar. E nós entramos já nesse princípio do estresse. Aliás, a palavra estresse é uma palavra muito sugestiva, porque ela surgiu por causa de um esforço mecânico, um esforço físico repetitivo, que geram desgastes nas engrenagens. Por isso vem o estresse. É exatamente isso que tem acontecido com a nossa estrutura psicológica. Nós somos pessoas que desaprendemos a desacelerar. Nós corremos, nós não sabemos onde queremos chegar, estamos cansados, não organizamos, não temos prioridade, não sabemos o que é urgente, não sabemos o que é necessário, não sabemos o que é prioritário, mas estamos correndo. E a Bíblia está dizendo aqui: não te impacientes. Isso vai gerando uma impaciência imensa no coração da gente. E a Bíblia diz: não te impacientes. Certamente isso vai acabar mal. Se você continuar impaciente do jeito que você está, isso vai acabar mal. De que forma? O seu organismo vai estourar. Você vai sofrer estresse. A peça da sua engrenagem psicológica não vai funcionar. Você não foi feito para ser uma máquina de produção e agitada e correndo o tempo todo, impaciente o tempo todo. Eu acho fantástico. Alguém até fez uma análise teológica muito séria, e eu tenho considerado isso, dizendo que o ápice da criação de Deus não foi o homem, como a gente normalmente diz. Eu sempre preguei isso e sempre estou ensinando isso, mas ele tenta fazer uma releitura da criação dizendo: não, o ápice da criação de Deus, o auge da criação de Deus foi o descanso, foi o Shabat, foi a última criação de Deus. E ele diz: Deus não estava interessado em parar a vida por causa dele. Deus estava interessado em nos ensinar como viver. E é por isso que a lei do Antigo Testamento sobre o Shabat, sobre o sábado, ela tinha um objetivo social. Nem o jumento podia trabalhar no dia de sábado. Alguns jumentos insistem em continuar trabalhando aí no sábado, mas a Bíblia diz que o jumento não deveria trabalhar. O servo não poderia trabalhar. Porque nesse mecanismo de produção, Deus sabia que o homem não pararia. E ele então criou o sábado, como se dissesse: dá um tempo para você. Organize o seu coração. Organize a sua vida. Você precisa parar para entender o meu propósito para a sua vida, o que eu estou querendo fazer com você. Esse texto está dizendo: não te impacientes. Certamente isso vai acabar mal. A nossa impaciência vai normalmente em 3 direções. A primeira delas é a impaciência com Deus. Nós somos muito impacientes com o tempo de Deus, com o que Deus está querendo fazer da gente. Nós acusamos Deus de negligência, acusamos Deus de apatia, nós acusamos Deus de indiferença, nós achamos que Deus não nos ama quando alguma coisa não está indo bem, quando temos que passar por provações e testes. Nós detestamos os processos na nossa vida. Nós não consideramos que quando Deus demora, entre aspas, é porque Ele quer nos fazer entender coisas que só será possível pelo teste do tempo. E Deus quer nos ensinar. Tempo, na visão de Deus, é algo extremamente valioso. E Deus, muitas vezes, faz a gente dar uma parada. Como se dissesse: você precisa entender algumas coisas que você não está entendendo. Então preste atenção, eu quero ensinar. E a nossa impaciência vai repetida vez contra Deus. Eu fico tentando me imaginar pastor, no auge do meu ministério, Deus parando o meu ministério e dizendo: quieta, eu não quero mais você pastoreando, vai para a cadeia. Não foi isso que Deus fez com Paulo? No auge do ministério dele, na hora que ele estava bombando no ministério, Deus coloca Paulo lá na cadeia e diz: olha, você vai ter que se resolver o seu problema do seu ministério agora, falando para esses rapazes sofisticados, burguesinhos aí, que vêm para ficar acorrentado com você 6 horas por dia, que eram os filhos dos senadores. E você aproveita, já que você não tem nada para fazer mesmo, vai escrever carta. E foi o que fez. Essas cartas que nós temos todas aqui praticamente são cartas da prisão.
Paulo não teria tempo para escrever as cartas da prisão. Deus usou Paulo para poder trazer para nós hoje ensinamentos, e Paulo talvez nunca tenha entendido essa questão.